Bom, pessoal, essa semana eu ia falar sobre outros assuntos, né, que faz tempo que eu tô pensando em gravar, mas aí eu tava vendo no fim de semana passando o documentário do 11 de setembro na televisão, né, eu nunca assisti com atenção esses documentários porque a gente sabe que é tudo bobagem, é tudo que a grande mídia fala sobre o 11 de setembro, né, e aí, pô, é aniversário do 11 de setembro, né? Eu já comentei no blog alguma vez, né? Mas nem lembro mais o que eu escrevi sobre o 11 de setembro. E a conspiração do 11 de setembro é talvez um dos assuntos mais surrados da internet, né? Foi uma coisa que aconteceu enquanto a internet estava engatinhando, estava se popularizando, com a banda larga, né? Mesmo nos Estados Unidos, ainda comparado com o que é hoje, a internet estava começando a se tornar mais pública, né? Ainda não existia YouTube, Google ainda era um site novo, né? Aqui no Brasil era impossível você assistir vídeo pela internet, né? Tudo isso. Mas não tinha rede social ainda, não tinha Orkut, acho que nem MySpace ainda. E tudo isso foi aparecendo. Só que hoje já é um assunto que não é mais novidade, o 11 de setembro, então tá meio fora, né? A gente já não presta mais atenção e mesmo a mídia parece que não dá mais tanto ibope pro assunto do 11 de setembro, talvez porque o pessoal vê na internet a verdade e vê que é tudo bobagem o que a grande mídia fala, todo mundo já viu que a população americana, né, tem gente que apela, vem com essa conversa de mas você não tem sensibilidade com as vítimas do 11 de setembro, né, sendo que nos Estados Unidos talvez hoje já a maior parte da população americana não acredita na história oficial do 11 de setembro, não tem fontes, né, que não acaba mais, né, talvez seja a conspiração que seja mais destacada na internet, né? Talvez hoje acompanhada também pela fraude da eleição do Obama, né? Que tem tanto fraude eleitoral quanto a questão dos documentos do Obama, né? A população americana é contra o Obama, os americanos, né, nativos, a maioria é contra o Obama. Tem tudo isso. Se eu for não vou ficar entrando em detalhes aqui. Primeiro que eu não sei tanto, né? Quem quiser informação sobre isso, tem muita gente que entende muito mais sobre isso e pode procurar isso em sites, em vídeos, tem informação que não acaba mais. Mas tem essa conspiração do Obama, que é mais atual, do 11 de setembro, né? A questão eu acho que não acredito nessa história de aviões holográficos, porque tinha as peças dos aviões ali nos destroços, né, dos prédios. Talvez aviões controlados por controle remoto, sequestrados, né? É uma coisa difícil, né? Essa conversinha fiada dos caras que aprenderam a pilotar um Cessninha, né? Um monomotor, e aí sequestraram um Boeing. Quem já brincou num aviãozinho, em qualquer jogo de simulador de voo, pelo próprio simulador você vê que não é tão simples assim você pegar um avião daquele tamanho. Imagina quem estava aprendendo a pilotar um monomotor pegar um avião daquele. É totalmente diferente, enfim. Eu já dirigi micro-ônibus, né? Eu tenho carta D, eu já dirigi micro-ônibus. Então, se você tem aí uma noção da diferença que faz o tamanho do veículo, o peso, imagina você sair do monomotor para um Boeing daquele. Mas enfim, pessoal, e quando eu estava pensando em gravar esse vídeo, hoje, tomando banho, me veio uma ideia na cabeça. E é interessante que sempre me vem muitas ideias, muitos pensamentos diferentes, muita ideia nova quando eu estou tomando banho. E isso agora me faz pensar, né, uma informação que eu vi em algum lugar recentemente, que né, para quem é espírita entende melhor disso, né, que é transmissão de pensamentos, né, através de espíritos e tal. Você tem uma transmissão de energia melhor através da água. E isso me fez pensar, porque eu sempre tenho muitas ideias tomando banho, ou a própria água ajuda talvez a relaxar, tem algum efeito sensorial que melhora o raciocínio, sei lá, ou eu recebo algum tipo de informação espiritual enquanto estou tomando banho por causa dessa facilidade da água, sei lá. O fato é que hoje, né, eu estava pensando o que eu ia falar, né, não sabia direito o que falar sobre o 11 de setembro, não tem mais o que falar.
E me veio essa ideia de mencionar o caso do Titanic, que ano passado completou 100 anos do afundamento do Titanic. Eu postei no blog, escrevi alguma coisa, e recentemente, umas semanas atrás, não sei onde também, se foi alguém no Facebook que postou alguma coisa, não sei como que eu encontrei, falando de uma conspiração. Nunca tinha ouvido falar disso, uma teoria da conspiração, teoria, lógico, porque você coleta todas as evidências, né, como um investigador que o investigador coleta provas e evidências, mas ele não dá a sentença. Quem dá, e no caso, a gente não tendo um julgamento, enquanto não tiver um julgamento, alguma coisa oficial, realmente isso aqui aconteceu, não vai passar de uma teoria, assim como um investigador coleta provas e evidências, mas ele não dá uma conclusão, ele simplesmente apresenta todas as suspeitas, as informações das testemunhas, e quem vai julgar, quem vai dar a sentença é o juiz ou o júri, né? Enfim. Teoria da conspiração, o pessoal gosta de... Tem muita gente que gosta de difamar essas teorias, e faz pensar se já essa difamação contra as teorias da conspiração também não é parte disso, porque alguém começa desconfiar de alguma coisa, essa conversa tem alguma coisa errada aí, essa conversa está muito estranha, essa história está mal contada. Aí é claro, né, se tem uma farsa, se tem uma conspiração né, enfim, faz parte também essa guerra cultural, psicológica, contra informação, desinformação, para manter a mentira, para sustentar a mentira. Então é lógico que vai aparecer toda hora um bando de lunático, enfim. E é realmente muito interessante. Era um texto bem grande, eu não li, né, só dei uma olhada por cima, mas agora, para falar aqui, eu assisti um videozinho que eu vou postar no blog, e vou postar o link também na descrição do vídeo, um videozinho curto que dá um resumo dessa história, né, contando que tinha um grupo, né, os bilionários, né, que já vinham tomando cada vez mais o controle da economia americana no final do século XIX, né, e já controlavam a Europa, os Rothschild, e dizem que o JP Morgan e o Rockefeller, que vinham controlando os Estados Unidos, tem comentários, né, que eles eram agentes, na verdade, dos Rothschild nos Estados Unidos, e que eles queriam criar um sistema de banco central nos Estados Unidos para concentrar ainda mais o poder econômico e financeiro. E essa teoria da conspiração relaciona eles à ordem dos jesuítas e à Igreja Católica, ao Vaticano. E isso é muito interessante, ainda mais hoje, né, se a gente vê toda essa história muito esquisita que está em cima desse Papa. A gente vê a grande mídia, inclusive a gente vê que o pessoal da Globo está muito animado com o Papa. Justamente esse pessoal que odeia a religião, que odeia a Igreja Católica, de repente eles estão muito empolgados com esse Papa Francisco, que é jesuíta, né, ou franciscano. Não sei. Acho que é jesuíta mesmo, que é essa ordem jesuíta que eles relacionam na teoria ao afundamento do Titanic e a criação do Banco Central dos Estados Unidos, que não é controlado pelo governo, mas é uma entidade privada que controla a economia dos Estados Unidos, né? Eu não sei direito como que funciona essa parte econômica. E, enfim, pessoal, tem muita gente que tem raiva dos Estados Unidos, que fala mal dos Estados Unidos, e a gente não pode generalizar. Quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente está falando num país. Quando se estrangeiro fala mal do Brasil, a gente tem que saber separar o que é o povo brasileiro, o que é o governo brasileiro, o que é essa elite que controla. Não elite, né, simplesmente alguém que tem uma empresa, que tem uma situação econômica boa, mas aquela elite realmente que controla, que comanda o país, né, que faz o que quer, que controla a grande mídia. E nos Estados Unidos a gente vê também que a vontade do povo não é a vontade dessa elite que controla o país. O povo americano é contra o Obama, o povo americano quer investigar a eleição do Obama e todas essas fraudes e toda essa história mal contada em volta do Obama, e tá lá, ele é intocável. Por isso que eu já gravei num vídeo também falando que eu desconfiava que o Obama fosse o anticristo, porque ele é intocável, apesar de
toda a história muito errada, muito suspeita em volta dele, ele é inatingível. E a gente viu também agora esse negócio do Papa, e no Apocalipse fala, né, do falso profeta e da besta. E tudo leva a crer, né, que o próximo Papa, ou esse Papa, não sei se seja o falso profeta, bom, falso profeta todos da Igreja Católica. Um assunto que eu estou querendo gravar faz tempo é falar da Igreja Católica. Porque todos os meus motivos contra a Igreja Católica, porque que eu não respeito a Igreja Católica. Eu não tenho religião nenhuma, mas respeito todas, exceto a Igreja Católica, que não é uma religião. A Igreja Católica em si foi uma conspiração desde o começo, não é uma igreja verdadeira, honesta. A Igreja Católica não passa de um disfarce do antigo Império Romano, criado pelo imperador Constantino, que estava vendo o poder do Império Romano colapsar e perder a sua força, o seu domínio militar sobre a Europa. E aí ele percebeu que a religião era a melhor maneira de controlar uma sociedade. E a partir daí ele criou, a partir de engenharia social, teve essa ideia de criar a Igreja Católica e destruir todas as religiões antigas da Europa e concentrar a religião da Europa sobre a Igreja Católica, sobre o domínio da Igreja Católica. E aí foi o que a gente viu, os 1000 anos de trevas, a Idade Média da Europa, que atrasou em 1000 anos o progresso da Europa, tanto que a gente vê todo o progresso que tinha na Grécia, em Roma, e se perdeu, e a Europa parou no tempo, regrediu até, né? E aí o resto do mundo, Arábia, Oriente Médio, a China, continuou desenvolvendo aquele conhecimento que vinha da Grécia, que vinha de Roma, e a Europa voltou para o feudalismo. Enfim, pessoal, a própria Igreja Católica é uma conspiração. O pessoal hoje está se perguntando, fica aí que não entende, né? Principalmente os católicos, que não estão entendendo por que o clero da Igreja Católica está trabalhando tão em sintonia, com tanta harmonia com os socialistas, com os comunistas, e não percebe que a própria Igreja Católica sempre foi um instrumento de engenharia social, de dominação da população. Eles destruíram a antiga cultura europeia, que era pagã, se gostando ou não do paganismo. O paganismo era a religião da Europa, era a cultura da Europa, e foi destruída pelo Império Romano, que era pagão também, mas que precisava substituir a religião da Europa para controlar e para dominar a Europa através da religião, que foi a Igreja Católica. E hoje a gente vê a Igreja Católica, cada vez mais a gente está percebendo, ainda mais agora, provavelmente é realmente muito interessante essa história dessa conspiração da Igreja Católica com o Titanic, porque eles queriam criar o Federal Reserve, a ordem dos jesuítas associadas aos Rockefeller, aos Rothschild e ao JP Morgan, e eles construíram o Titanic, né, criaram todo aquele mito do navio mais seguro de todos os tempos, o navio que nem Deus afunda, o Titanic. Talvez como tudo isso tendo sido planejado, tenha sido essa frase que eu nasci e cresci em igreja evangélica, e uma das coisas que eu sempre ouvi, não brinque com Deus, não sei o que, e sempre ouvi esse exemplo do Titanic, né, que diziam que nem Deus afundava o Titanic, e aí o Titanic afundou logo na primeira viagem, porque foi construído para isso, porque isso foi planejado. E no Titanic estava o homem mais rico do mundo e outros grandes milionários dos Estados Unidos que eram contra a criação do Federal Reserve, porque isso tem um monte de questões, né, que eles não queriam concentrar tanto poder numa única entidade, concentrar a regulação da economia. E assistindo uns documentários grandes industriais do History Channel, um negócio assim, deu para perceber também como que através de, assim como foi a crise de 29 nos Estados Unidos, foi planejada para tomar o controle da economia americana. O povo americano também é muito alienado, também é manipulado, também é controlado, porque você tem o país mais poderoso do mundo, os Estados Unidos, e os Estados Unidos foi construído, controlado e dominado por essa elite globalista, para partir dali, do país mais poderoso do mundo. Antes era a Inglaterra, o império
né, o Império Britânico, mas aí transferiu o poder para um novo mundo, onde eles poderiam criar uma civilização desde o zero, né, então eles teriam mais poder ainda, né, seria mais fácil manipular e controlar o mundo através desse novo país do que a Europa, né, a Inglaterra, um continente antigo com uma cultura mais sólida. Então eles viram perceberam que seria mais fácil dominar o mundo através de um novo país. E hoje eles estão vendo que tem muita resistência dentro dos Estados Unidos, da população americana, e eles estão vendo que isso é uma grande resistência aos planos deles de dominarem o mundo, de controlarem o mundo. Por isso hoje eles estão partindo para uma nova estratégia, que é destruir os Estados Unidos e transferir o poder mundial para a China. E tudo isso é planejado, né? A gente vê que isso está acontecendo, essa crise toda que está acabando com a economia americana é planejada, essa ascensão da China é uma coisa artificial. A China podia ser a maior economia do mundo há muito tempo se não fosse sabotada pelo comunismo, e o socialismo e o comunismo é sabotagem. Você quer destruir um país? Coloca o socialismo. Por que esses grandes industriais, esses mega capitalistas americanos financiam partidos e organizações socialistas em outros países? Porque se você fomentando o socialismo em outros países, você está sabotando a sociedade, você está sabotando a economia daqueles países, e assim você não tem a concorrência deles contra os Estados Unidos. Eles já controlam os Estados Unidos e não querem concorrência, não querem novos grandes empresários, como hoje tem o Carlos Slim no México, o homem mais rico do mundo, um mexicano. A gente não sabe se é parte dessa elite, mas para evitar que eles tenham essa concorrência vinda de outros países, na Rússia colocaram o comunismo. Tem uma história interessante também, né, que eu vinha pensando recentemente, porque aquele czar russo que foi morto junto com a família inteira dele, é muita coisa. Ele tinha divulgado aquele livro, Os Protocolos dos Sábios de Sião, e no final do século XIX também ele divulgou essa conspiração que de alguma forma ele descobriu, o livro Os Protocolos dos Sábios de Sião, que eu também nunca li, nunca estudei muito a respeito, mas sempre dizem, né, isso é uma fraude, isso é invenção, isso não tem nada a ver. Mas coincidentemente parece que muita coisa que estava prevista ali é uma fraude profética, né? Talvez nunca na história da humanidade uma fraude tenha sido tão profética, porque previu o século XX, previu os maiores acontecimentos do século XX, estavam previstos nessa conspiração, nesse planejamento dos protocolos dos sábios de Sião, e dizem que é uma fraude até hoje, né? Enfim, assim como o Titanic, né? Essa história do Titanic ter servido justamente toda aquela aura, né, aquela fama do Titanic ser tão seguro para esses homens poderosos. O homem mais rico do mundo estava a bordo do Titanic e morreu, e ele era contra a criação do Federal Reserve. E toda a oposição contra a criação do Federal Reserve acabou com o naufrágio do Titanic. Ele matou esses homens, e todas aquelas curiosidades mórbidas, né, a respeito do naufrágio do Titanic, todos aqueles detalhezinhos, se a cor do fogo de artifício fosse vermelho, o navio que estava passando em volta ia ver que era um pedido de resgate, ia lá, ia salvar todo mundo, não teria morrido ninguém. E por que um capitão tão experiente, o homem mais experiente do mundo em navegar ali naquele oceano, que sabia dos riscos dos icebergs, ele estava numa velocidade tão alta? Enfim, todas aquelas coisas que não faziam muito sentido, aquela história mal contada do Titanic. Por que é uma história que não cala? Será que são os espíritos daquelas pessoas que morreram, que nunca deixaram essa história morrer e ser esquecida, e sempre mantiveram, né, ajudaram a manter isso em evidência, para a humanidade não se esquecer daquilo, para um dia a verdade vir à tona, né? Enfim, e a gente começa a juntar as peças. É uma coisa, para quem quiser mais informação, tem o Google. Hoje a gente tem a internet para pesquisar, né? Eu não sei muito sobre isso. Essa história do Titanic eu ouvi falar, eu vi agora na internet faz pouco tempo, também não sei muito, mas vale a pena pesquisar e estudar sobre isso.
e aos poucos as peças vão encaixando, né? A questão do 11 de setembro também não tenho o que falar. Hoje 11 de setembro, né, vamos falar sobre isso. Tem um vídeo interessante que eu vi um tempo atrás, que era um trecho de uma gravação de um programa de rádio nos Estados Unidos, onde o homem que trabalhava no World Trade Center relatou para o apresentador que um mês antes da implosão do World Trade Center, como ele chama, como muitos técnicos, peritos, inclusive ao vivo no dia, teve um apresentador que comentou que aquilo parecia uma implosão, tem um nome lá em inglês que eu não lembro, planejada, né, controlada, demolição controlada, como eles falam, né? E tem os vídeos, né, que eles dão um foco no prédio e aparece, né, eles têm um nome para isso, né, esse pessoal que entende de demolição e tal, diz que quando o explosivo explode lá no alicerce onde eles colocam na viga, onde eles colocam os explosivos, aquilo ejeta material para fora. E na filmagem do World Trade Center, antes dele começar a cair, aparecem umas ejeções assim nos mesmos pontos, igualzinho acontece com um prédio que é implodido. Não foi uma coisa que de repente foi desabando de cima, não, realmente parecia ali uma coisa pontual de explosivo colocado ali. E tem outra filmagem que mostra, acho que não nas duas torres, mas naquele outro que não tem explicação de por que ele caiu. Tem uma filmagem que mostra que antes dele começar a cair, teve uns flashes como se fossem de explosões, e dá para escutar o barulho também, uns estalos assim de explosões junto com esses flashes, e ejeta material, né, ejeta escombros, e de repente ele começa a cair. E no World Trade Center tem essa ejeção de material, e tem toda aquela história, né, tudo aquilo que a gente já ouviu falar de que ele não poderia desabar. Enfim, pessoal, tem um joguinho de cartas que o pessoal mostra também, né, que tem lá as duas torres. Enfim, tem muita coisa. E assim, o que esse é um cara que trabalhava numa das torres, ele comentou que um mês antes do 11 de setembro tava muito esquisito o ambiente lá nos prédios, né? Porque eles tinham uma equipe que estava fazendo algum tipo de manutenção que era totalmente fora do padrão do prédio. O pessoal estava achando estranho, mas ninguém ia desconfiar de uma coisa dessas, né? Que eles diziam que tinha que fazer algum tipo de manutenção, mas para isso eles, fugiu a palavra agora, né? Evacuavam o andar inteiro, né? Eles interditavam o andar inteiro e também alguns andares para cima e alguns andares para baixo. Então não tinha ninguém por perto e nem escutando o barulho que eles estavam fazendo, porque se eles iam abrir buracos nas vigas para colocar explosivos para implodir o prédio, ia fazer barulho. Se tivesse alguém no andar de cima, no andar de baixo, ia escutar esse barulho e achar estranho. E diz que estava uma movimentação muito estranha, tinha umas equipes muito esquisitas, né, que não parecia um pessoal que trabalhava assim de manutenção. É um cara que trabalhava lá e tal, e depois que aconteceu ele contou tudo isso. E aí tem nesses vídeos, nessas informações, outros detalhes realmente muito esquisitos. Por exemplo, o chefe de segurança do World Trade Center era irmão do George W. Bush. Agora eu não lembro se era irmão ou se era primo, mas acho que era, se não me engano, era irmão do George W. Bush, irmão do presidente da República, responsável pela segurança do World Trade Center. Enfim, pessoal, tem a história lá do Pentágono, né? Tem aquela animação Ataque ao Pentágono, que já é clássica na internet também, acho que todo mundo deve ter visto, que conta sobre o ataque ao Pentágono, mostra as fotos, né, em alta resolução, e não tem uma pecinha de avião ali. E até hoje eles mantêm essa história oficial de que foi um avião que caiu ali e fez aquele estrago todo no Pentágono. Um detalhe curioso, né, que eu estava vendo também num desses documentários na TV, que aquela parte que foi destruída do Pentágono, convenientemente estava passando por uma reforma. E por estar passando por uma reforma, estava evacuada, não tinha ninguém ali trabalhando, não tinha computadores com um monte de dados, com um monte de informações, ou seja,
as perdas foram mínimas, perdeu só a parede, tijolo que reconstrói depois, mas em questão de perda de dados de informação não se perdeu praticamente nada com aquela explosão no Pentágono. Então, pessoal, a gente vai juntando as peças e vai vendo que realmente é tudo uma história muito mal contada. E assim como a gente ainda não entendeu por que esse pessoal da grande mídia que odeia a religião está tão empolgado com esse novo Papa, aos poucos a verdade vem à tona. E enfim, pessoal, é isso. Quem ainda não sabe sobre a conspiração do 11 de setembro, pesquise, que vale a pena. Se é possível que alguém ainda não saiba. Eu não esperava que o vídeo fosse ficar tão longo, mas eu espero que vale a pena. E enfim, pessoal, alguma coisa que eu esquecer no vídeo, eu vou colocar no texto que acompanha o vídeo, no blog também, links para outros vídeos, para para fonte de informação para quem quiser se informar mais. Enfim, valeu, obrigado, até a próxima. Meu site é coelhovoador.net e vejam a descrição com links.